Bom dia, pessoal. Bom Espero- dia. Bom dia, pai. Espero que vocês estejam bem. Chegamos aqui ao último dia da 21ª temporada do Upgrade. E, para honra e glória de Deus, tivemos mensagens maravilhosas ao longo da semana com a Débora, com a companhia de todos vocês, e foi uma bênção. Muito prazeroso estar aqui com vocês. E nós vamos iniciar, então, o culto dessa manhã, o upgrade, com uma oração, em seguida o louvor e depois a mensagem espiritual. E fica aqui o convite já para quem nos assiste depois pelo YouTube, para participar aqui ao vivo com a gente pelo Zoom. Basta entrar no grupo do upgrade, o link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos orar? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui a cada manhã para, através de um computador, de um celular, estarmos conectados com os irmãos e conectados com o Senhor através da mensagem, Senhor, através da Bíblia, através da oração, através do louvor. Obrigada por esses momentos tão preciosos. Entregamos tudo isso ao Senhor para te honrar, para te adorar, te glorificar. Querido Deus, mais uma vez pedimos a sua companhia, que o Senhor abençoe a Débora hoje também, através da mensagem falada, que ela possa falar realmente inspirada por ti, que a mensagem venha do teu santo trono de graça para nós. Esteja também trabalhando em nosso coração, nossa mente, para que estejamos abertos para ouvir e compreender a mensagem. E depois que teu Santo Espírito nos ajude a colocar tudo isso em prática para que a nossa vida seja realmente transformada, Senhor. Pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar então? Estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar. E
Esse louvor é maravilhoso e que a gente possa continuar em mente com esse louvor, né? Todos os dias nos entregando a Deus, nos preparando para o dia, para as semanas, né? Para tudo que a gente tem que fazer, sempre nos entregando a Deus. Bom, antes de passar aqui a palavra para a Débora, eu gostaria de dar alguns avisos, porque pode ser que até o final, e no final eu dou uma recapitulada, tá bom? Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial para a equipe, né, que está sempre me ajudando, a Josi, a Thaís, o pastor Claudomiro, o pastor Valmir, o Éder também. É um pessoal que está sempre assim mais perto e nos ajudando a pensar e fazer as coisas acontecerem. Muita gratidão da minha parte para todos vocês. Lembrar vocês que a gente tem o Upgrade Pray, que é um grupo especial para oração, né? Então, é um outro grupo do WhatsApp que fica aberto todo tempo para que a gente coloque ali os nossos pedidos, né? A gente faz ali uma oração intercessória, né? Uns pelos outros. E esse grupo, ele tem um momento especial de reunião, que são as terças-feiras, às 5 horas da manhã. Então, a gente se reúne ali, fazemos nossa oração especial, nossa gratidão a Deus, e também tem uma mensagem espiritual. Então, a cada semana a gente se encontra e fica o nosso convite para você participar também. Vou dar aqui apenas um spoiler. Nós vamos então fazer a camiseta do Upgrade. Aguarde aí no grupo novas informações sobre isso, que nos próximos dias a gente já vai estar divulgando ali no grupo um formulário, valores, né, para você estar adquirindo a camiseta. Em dezembro, se Deus quiser, nós teremos uma programação, uma edição especial do Upgrade. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas estará imperdível. Então, você vai precisar colocar seu relógio para despertar mais cedo na edição de dezembro, para você estar aqui com a gente. E é, meu apelo para vocês, né, engajarem nas redes sociais do Upgrade, sempre curtir, deixar um comentário, compartilhar com alguém, porque o tal do algoritmo, né, gosta dessa interação para ajudar a divulgar, né, que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas que ainda não conhecem o Upgrade. Então é isso, pessoal. Agora, o meu último agradecimento pela Débora. Débora, muito obrigada por você ter passado aqui essa semana com a gente. Foi uma alegria, foi muito gostoso. Você é uma pessoa muito simpática. É, acho que os outros também concordam comigo, mas assim, você é muito amável, assim, sabe? Você é muito bem-vinda aqui conosco para continuar com a gente, tá? Obrigada. Quiser permanecer no grupo, quiser permanecer nas próximas temporadas participando aqui com a gente, vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, porque a mensagem, a gente tem certeza assim, que veio de Deus através de você para nós essa semana. Muito abençoada a mensagem e a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, viu, Débora? Deus te use mais uma vez hoje. Amém, amém. Cláudia, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Você sabe que poucas coisas me dão tanta alegria, tanta satisfação como poder falar, pregar a palavra, né? Poucas coisas têm esse efeito tão poderoso, tão maravilhoso, tão extraordinário. Então, eu louvo a Deus, agradeço pela oportunidade, né? E espero mesmo de coração que o objetivo, a mensagem, frutifique e cumpra o objetivo, né? Para o qual ela foi, determinada, certo? Mas nós estamos então chegando nesse último dia do upgrade e foi uma semana que eu também cresci, eu também aprendi, porque o maior beneficiado é aquele que também compartilha a palavra, né? Nós somos muito abençoados de ter essa oportunidade, esse privilégio, e a gente cresce e aprende, o Espírito Santo poder usar a gente é algo assim muito extraordinário, muito maravilhoso, né? Então fica aqui também a minha gratidão, e com certeza em outras oportunidades estaremos juntos também, né? E hoje, para finalizar essa nossa série de temas, onde a gente falou sobre conhecer a Deus e como conhecê-lo, e essa jornada de crescimento ao lado de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre.
O título dessa mensagem que eu coloquei hoje é um versículo da Bíblia, que é Jó 42, verso 5. Jó fez essa declaração no final do livro, quando ele disse assim, ó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E para que Jó pudesse fazer essa declaração, ele viveu uma experiência muito dolorosa, muito difícil. E é aqui que vai entrar um ponto e uma questão que parece contraditória a respeito de Deus e de seu amor, que é a questão do sofrimento. Muitas vezes, a gente vê as pessoas alegando que se Deus é amor, se Deus é bom, se Ele é tudo isso que dizem, por que tem tanta gente sofrendo nesse mundo? Por que tem tanta injustiça nesse mundo? Por que tantas coisas ruins acontecem todos os dias? Porque tal coisa ruim aconteceu na minha vida. Então, parece realmente não é fácil conciliar a dor e o sofrimento com a existência de um Deus amoroso, cuidadoso, perfeito, incrível, enfim, tudo que a gente fala de bom dele, né? É, então, algumas pessoas vão usar o sofrimento contra Deus. E sabem, num olhar assim, muito humano, e usando apenas a lógica humana, é difícil mesmo de entender. Sabe por quê? Eu e você, como seres humanos, ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos maus e ainda que sejamos limitados e imperfeitos, quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, se a gente pode fazer alguma coisa para evitar, para impedir ou para parar aquele sofrimento, a gente faz, não é assim? Por isso que é difícil para algumas pessoas pensar, poxa vida, se ele é tão poderoso, tão maravilhoso, tão grandioso, tão extraordinário, e diz que gosta da gente, que ama a gente, que se preocupa com a gente, então, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Tem algo estranho acontecendo. É, eu dei aula por algum tempo, né, de filosofia, de sociologia e de ensino religioso. Filosofia e ensino religioso são dois temas que acabam evocando muito esses questionamentos, essas perguntas. E eu tinha um aluno que ele era muito questionador, e aí ele falou assim uma vez, porque eles, escola adventista, a gente explicava que Deus ia acabar com o mal, né? E que ia chegar o dia, ia chegar o momento. Ele falou assim, professor, ó, para mim Deus é o maior procrastinador que existe. Porque ele não faz logo o que ele tem que fazer. Por que que ele não toma logo a providência que ele tem que tomar? Vocês ficam falando, mas vai ter um dia, vai ter um dia, vai ter um dia. E tentar entender a Deus, gente, pela lógica humana, vai fazer a gente chegar a conclusões erradas a respeito de Deus. Nós falamos muito essa semana sobre a nossa atitude, a atitude do nosso coração e da nossa mente quando nos aproximamos de Deus. A gente precisa se aproximar dele como quem humildemente deseja entender, aprender e até se submete para o caso da gente não poder explicar tudo e não poder entender tudo, né? Mas, primeiro ponto que a gente precisa entender, quando a gente tenta entender a questão do sofrimento e do amor e da existência de Deus, é que, em primeiro lugar, a resposta a gente não vai encontrar olhando para a realidade aqui, certo? Eu vejo muitas pessoas questionando a Deus, usando esses argumentos que eu disse para vocês aqui, e esses argumentos e essa linha de raciocínio não vai nos levar à resposta. Porque, como eu disse, a nossa lógica é diferente da lógica de Deus. Então, para a gente encontrar essa resposta, e eu diria até que é uma resposta satisfatória, é uma resposta que, para mim e para você hoje, ela é capaz de sim satisfazer o nosso coração, que muitas vezes duvida. A resposta está fora dessa nossa realidade aqui. A resposta está fora da lógica humana. Essa resposta eu só encontro quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para aquilo que Deus falou a respeito de como surgimos, de onde viemos, para onde estamos indo. A resposta está além deste plano, né? Então, buscar respostas aqui, olhando para cá, olhando para esse plano e para a lógica humana, é perder tempo, é se frustrar. E a Bíblia, ela vai levar a nossa ideia, vai levar o nosso raciocínio para além daqui, certo? Alguns vão dizer assim, não, mas porque esse Deus aí que vocês dizem, né? Ele salva uns e deixa outros morrerem. Gente, morrer não é um problema. Quando a gente entende qual é a lógica da Bíblia e do grande conflito no qual estamos inseridos, morrer não significa negligência de Deus.
não significa que ele não seja bom. Aliás, eu até preciso dizer uma coisa para vocês. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas as coisas só não são piores aqui porque ele está aqui. A gente só está conseguindo sobreviver a todo esse mal e a todo esse caos porque ele cuida de nós. Porque nós nem temos ideia e nem noção do que seria viver nesse mundo se ele não estivesse aqui. A gente não faz ideia e nem noção do que seria viver aqui se Deus não fizesse parte desse mundo. Se a sua mão não estivesse aqui, se a sua graça, a sua vontade, a sua misericórdia não imperassem sobre essa terra. A gente não tem ideia, gente. Um dia, a Bíblia diz, o Espírito Santo será retirado da terra. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, as pessoas estarão entregues aos seus próprios desejos, às suas inclinações, às suas maldades, às torpezas do coração. E aí nós vamos ver acontecer coisas que a gente não faz ideia. Aí nesse dia, nesse momento, a gente vai ter uma pequena ideia do que teria sido o mundo se Deus não estivesse aqui, se a sua presença não estivesse aqui. E ao contrário disso, a gente deve declarar como salmista: a terra está cheia da bondade do Senhor. Poxa, mas eu estou sofrendo, minha vida está difícil, as coisas estão complicadas para mim, eu não estou encontrando respostas, eu não estou encontrando saída. E eu tenho orado. E sabe de uma coisa? Deus, a Bíblia, não é um livro que nos ilude. Se você ouvir falar por aí que por seguir a Deus, por fazer a vontade de Deus, você vai encontrar resposta para tudo que você quer e as coisas vão acontecer e os seus sonhos vão se realizar, saiba, essa mensagem não é bíblica. Embora a Bíblia diga sim que ele tem pensamentos bons a nosso respeito, a Bíblia diz que ele nos ama, que é bem-aventurado aquele que chora porque ele vai ser consolado. Tudo isso a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum, em lugar nenhum, não existe essa, esse pensamento, essa ideia na Bíblia de que servir a Deus, de que andar com Deus, de que ser cristão é sinônimo de não ter problema, de não ter perturbação. Muito pelo contrário. O Salmo 23, que é o salmo mais conhecido, eu acredito, de toda a Bíblia. O Senhor é meu pastor. E a melhor tradução para a frase que vem depois do Senhor é meu pastor não é e nada me faltará, e sim de nada sentirei falta. Porque às vezes olhando para a nossa realidade, você vai sentir falta de algumas coisas, você vai perceber que falta na sua vida alguma coisa. Mas ele supre essa falta. E o que a Bíblia nos traz como promessa, além de que Deus nos ama, de que ele cuida de nós, é a promessa de que ele estaria conosco todos os dias. Isso está lá em João, capítulo 16, verso 33. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E sabem de uma coisa? Não sei se você parou para pensar nisso. O meu sofrimento, o seu sofrimento, ele é pequeno comparado ao sofrimento de Jesus, certo? Mas o que fez Jesus sofrer não foi o desprezo das pessoas, não foi a traição das pessoas, não foram os açoites, a coroa de espinhos, o sofrimento físico. Tudo isso causou dor em Jesus? Claro que causou. Tudo isso gerou certo sofrimento em Jesus? Gerou, mas tudo isso não gerou o maior sofrimento em Jesus. Sabe qual foi a maior dor de Jesus? Sabe qual foi o maior dos sofrimentos que ele viveu, que ele teve? Foi estar sozinho, se sentir abandonado. E de fato ele estava, porque Deus o deixou. Como assim? É verdade. Todo o pecado da humanidade sobre ele fez separação entre ele e Deus. E Jesus estava sozinho. Essa foi a maior e a grande dificuldade e o grande motivo do sofrimento dele. Porém, nós, eu e você, jamais seremos deixados a lutar sozinhos. A Bíblia fala lá em Isaías 42, e aqui eu quero até ler com vocês, porque é um trecho, 42, não, Isaías 43, na verdade, né? É um trecho assim muito especial, muito poderoso. E isso precisa a gente reverberar no nosso coração, na nossa mente. Isaías 43, do verso 1. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não temas, pois eu te resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu.
Quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, gente, existe uma garantia. A garantia de que não estamos sozinhos. Jamais, jamais, em nenhuma hipótese. Eu não sei quantos de vocês aqui estiveram no Celebra, e no Celebra, a mensagem do pastor Rodrigo Silva foi um questionamento ao Salmo 91. Foi uma mensagem muito especial. Eu confesso para vocês que não tinha ouvido aquela mensagem ainda. Mas o Salmo fala de coisas muito maravilhosas, extraordinárias. Ele te cobrirá com as suas penas, sob suas asas estará seguro, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E ele usou os versos desse salmo para dizer, tá, e aí, como que fica? Porque tem gente nesse mundo passando por problemas, sendo atacado, sofrendo, sendo atropelado, morrendo de doença, como que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, como que fica a palavra de Deus diante do sofrimento que a gente olha e vê no mundo e vê até na nossa vida, né? E ele explicou muito bem dizendo o seguinte: embora a gente creia num Deus que pode fazer todas essas coisas, que é capaz de fazer todas essas coisas e que faz todas essas coisas, o Salmo não está nos dando uma promessa de que isso mais acontecer na nossa vida nesse mundo. Deus está garantindo que essa promessa ela se cumprirá definitivamente quando o Senhor restaurar todas as coisas. As promessas desse salmo e as promessas que a gente tem aqui na palavra, todas elas se cumprirão definitivamente na eternidade. Todas elas, todas, todas. Onde nós viveremos sem ameaça. Não nos sentiremos ameaçados por nada, absolutamente nada do que poderia acontecer conosco nesse mundo e nessa terra. Então, gente, o sofrimento, ao contrário do que parece, ele pode nos aproximar de Deus. O sofrimento é uma chance muito grande que Deus nos dá de refletirmos a respeito de coisas que a gente não reflete quando está tudo bem. A tristeza, que é o que tantas vezes o sofrimento gera, é a única emoção capaz de nos levar a reflexões profundas. A tristeza, ela nos conduz por caminhos que nos levam a entender e compreender a resposta e a ouvir a voz de Deus. Quando eu acho que a situação mais difícil pela qual eu passei até hoje, eu acho não, eu tenho certeza disso, que gerou mais sofrimento e dor ao meu coração, foi a perda da minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu tinha 28 anos, ela tinha 48 anos de idade. Falta pouco para eu chegar nos 48 anos. E eu fico pensando, meu Deus, eu não quero morrer agora, não. Tá cedo ainda, tá muito cedo. Mas a minha mãe faleceu, a minha mãe não chegou aos 50 anos. A minha mãe não envelheceu. Essa é a verdade. E a minha mãe era uma pessoa muito querida, muito, não é porque ela morreu, não. Ela era, de fato, alguém muito especial. Eu falo uma pessoa que não passava despercebida. Mas a minha mãe teve um câncer que foi destruidor, avassalador, que consumiu a saúde, a energia, a vitalidade, a beleza, tudo que ela tinha. E do diagnóstico, a morte foi 1 ano e 2 meses. E eu confesso para vocês que a fase mais difícil, o momento mais difícil, depois da descoberta, foi a fase final. Porque quando ela começou a ficar ruim, quando ela começou a ficar mal, quando ela começou a, a, a não ter mais nenhum conforto para existir, onde estar acordada, estar viva, era um tormento para ela, eu questionava, Senhor, não faz isso com ela, não. Embora, gente, a gente sabe que Deus não faz a gente sofrer. Ele não é um sádico, Deus me livre, nunca, nunca, nunca. Ele nos ama muito. Ele cuida de nós, ele quer o nosso bem, ele quer a nossa felicidade. Mas quando eu dizia, Senhor, então põe ela para dormir, faz ela descansar, por favor. É muito difícil vê-la sofrendo. E essa era uma angústia que ela tinha. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vê a fase terminal do câncer se estender. E algumas pessoas viverem 1 mês, 2 meses em cuidados paliativos, às vezes até mais. É um sofrimento que se estende, que se prolonga. E ela chegou a me perguntar, filha, será que o sofrimento de Jó foi muito grande? Ela pensava. Será que durou muito tempo aquela prova pela qual Jó passou? E eu tinha que dizer para ela, não sei, mãe. Não sei, a Bíblia não fala quanto tempo. Ela falava, eu quero descansar, eu tô cansada.
E se tem uma coisa que o tratamento do câncer dá nas pessoas é cansaço. Porque o sofrimento cansa. E é um sofrimento muito intenso. Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que eu vou carregar comigo sempre, sempre, sempre. Eu não vou me esquecer disso. Na fase mais difícil, no momento mais difícil, quando ela sabia que ela ia enfrentar o vale da sombra e da morte, porque ela tinha diante dela uma cirurgia enorme, com um prognóstico muito ruim. Ela fez uma oração e ela falou assim: Deus, eu não vou prometer que eu vou segurar a sua mão a ponto de não soltá-la, porque eu sou muito pequena, eu sou muito frágil, eu sou muito fraca. Mas eu vou te pedir uma coisa, que o Senhor me segure firme nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor não vai me soltar. E essa oração da minha mãe, que ela depois testemunhou para nós, e ela falou: eu entrei pela sala de cirurgia, deitada naquela maca, e só ficava na minha cabeça: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E, gente, a maior resposta de Deus ao sofrimento é o conforto e o consolo que ele pode dar. É a presença dele, porque ele se aproxima daqueles que têm o coração contrito, o espírito abatido. E a gente vai ouvir muitos testemunhos de pessoas que, ao passarem pelos momentos mais difíceis da vida, sentiram ali o abraço de Deus, o conforto de Deus, puderam experimentar a paz que excede todo entendimento. Não é no momento feliz e alegre que a gente tem essa experiência, gente, não é. É muitas vezes no momento de dor, de profundo questionamento, que o Senhor se aproxima de nós e nos abraça e nos conforta. E quando você pensa, como é possível resistir a isso? Como é possível passar por isso? É possível porque Ele está segurando a gente no braço. Porque as águas profundas são um lugar onde Deus está. Né? O fogo da aflição é o lugar onde ele nos envolve com a sua graça, com a sua proteção, com a sua misericórdia. E às vezes a gente não é capaz de enxergar a bondade de Deus nos dias mais tranquilos e rotineiros, mas enxerga a bondade de Deus num dia difícil, escuro, cinzento. E é por isso que em lugares, por exemplo, como a África, onde a gente sabe que faltam muitos recursos e bens materiais essenciais para a vida humana, a gente encontra pessoas mais fervorosas, mais crentes, que amam mais a Jesus do que na Europa, em países como a Suíça, por exemplo, onde a qualidade de vida é muito grande, onde o país é bonito. E é doido isso, é muito louco isso. Mas Paulo disse assim: eu vou me gloriar nas fraquezas, nas dificuldades, porque elas me levam para perto de ti, né? Romanos capítulo 8, verso 18, deixa eu ir lá que eu marquei aqui também. Aqui tem um verso que eu falo assim, é, é uma, é uma, nossa, gente, eu tô aqui no saguão do hotel, às vezes aparece gente falando aqui, vocês vão escutar um barulho no fundo, tá? Romanos 8, 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Tudo que, ó, isso aqui eu gosto muito de pensar. O mal, a tristeza, a dor e o sofrimento não são maiores do que o amor de Deus. O que o mal, o que o sofrimento pode fazer na nossa vida é menor do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Não tem nada que o mal vá tirar de nós e que Deus não possa devolver em dobro, em triplo, em abundância. Não é invalidando o nosso sofrimento, nem dizendo que o sofrimento de alguns é pouco, não. Para ser bem honesta para vocês, para ser bem sincera, não posso dizer que nesse momento estou passando por um sofrimento agudo na minha vida, não. Mas, mais importante do que a gente pensar se a gente vai sofrer ou não, a questão é, o dia que o sofrimento chegar, o dia que a dor chegar, como que ela vai me encontrar? Ela vai me encontrar murmurando, questionando, duvidando e disposto a abandonar a fé e desistir de Deus?
Porque aí seria uma fé que busca conveniência, ou o sofrimento vai me encontrar com o coração aberto. Porque, gente, não é sobre se vamos sofrer, é quando. Porque estamos num mundo de pecado, num campo minado. Aqui é uma batalha. Tem gente sendo abatido do nosso lado. Tem gente caindo do nosso lado. E quando a Bíblia fala assim, ó, é, 10.000 cairão ao seu lado, né? 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, não é porque você não vai cair, não. É sobre o seu coração. E quem pode guardar o nosso coração do desespero é Deus, só Ele. Que a gente termine essa semana entendendo e guardando o nosso coração. A certeza de que Deus, o nosso Deus, Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele nunca nos abandona, Ele nos ama e Ele nos convida a conhecê-lo cada dia mais e melhor, a nos aprofundarmos, mergulharmos no conhecimento de Deus. Esse é o convite que Ele faz para nós. É o convite que Ele faz para mim, é o convite que Ele faz para você. O vinde, pois, e arrazoemos, Ele diz. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Vocês nunca estarão sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E que o desejo e a decisão, a resolução do meu coração, do seu coração, seja, Senhor, eu nunca vou abrir mão da sua presença. Assim, sempre que o Senhor, ou enquanto o Senhor permitir, eu vou andar na sua presença. Se eu sofrer, eu vou estar na sua presença. Se eu pecar, eu vou voltar para a sua presença. E eu nunca, nunca, nunca. Agora, se eu vacilar, Senhor, segura o Senhor a minha mão, que eu sei que o Senhor não vacila. Que essa seja a nossa oração e a gente tem garantia de que ela será atendida. Vamos orar agora para a gente finalizar, encerrar então a nossa reflexão dessa manhã e dessa semana, né? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso grandioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque embora sejamos tão pequenos, tão falhos, tão pecadores, o Senhor nos amou com amor eterno, nos atraiu com bondade, nos revelou sua justiça, sua graça, sua fidelidade, seu poder, sua sabedoria. E, Senhor, embora às vezes seja difícil para nós, porque o nosso coração vacila, nos ajude, Senhor, a descansarmos em teu grande amor, a descansarmos em tuas promessas, a confiarmos incondicionalmente em ti, Senhor. E quando o nosso coração fraquejar, vacilar, nos sustenta, Senhor, com a tua mão. Segura-nos, ó Deus. Leva-nos seguros em teus braços, porque nós sabemos que o Senhor jamais vai nos deixar, jamais vai nos soltar. E se, Senhor, algum de nós aqui, em algum momento difícil, manifestar algum pensamento errado, equivocado, sabe, questionar a sua bondade, nós suplicamos, Pai, tenha misericórdia e nos assista em nossa dor, nos levando a conhecê-lo mais e melhor e mais profundamente, ainda que isso custe em algum momento, de alguma forma, um sofrimento. Mas nós sabemos que o Senhor não quer nos ver sofrer, que o Senhor nos ama, que o Senhor quer nos poupar de muitos sofrimentos. É por isso que nos orienta, nos instrui, nos dá o seu espírito para nos dar discernimento e sabedoria, a fim de que possamos trilhar caminhos melhores. Mas se encontrarmos em nossa direção, ou quando encontrarmos na nossa trajetória o vale da sombra e da morte, que a gente não tenha medo, pela certeza de que o Senhor está conosco. Nós não merecemos, Pai, não merecemos, mas aceitamos a sua graça e a sua oferta maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Obrigada, Débora. Que mensagem maravilhosa. Eu ficaria te ouvindo o resto da outra semana ainda. Muito obrigada mesmo por ter trazido a palavra de Deus de forma tão simples, acessível assim para nós, tão profunda. Eu tenho certeza que a mensagem de Deus falou com cada um aqui nessa semana. E a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso, né? As pessoas poderem comentar, dar a sua opinião no momento seguinte, que é a turma da calçada. Mas nesse momento eu queria convidar você que se está aí disposto a tirar uma foto a nossa foto oficial da semana, para que a gente guarde de recordação esse momento muito especial que a gente passou aqui essa semana com a Débora
e ela possa ter essa recordação também, né, dos rostinhos que estiveram aqui com ela durante a semana. Então, se você puder abrir a câmera, este é o momento. Hoje nós vamos tirar 3 fotos, tá? Para a gente escolher aí qual que fica melhor, se alguém piscou, fechou o olho, aí a gente escolhe a melhor foto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos nos preparando. Deixa eu abrir a ferramenta aqui. Vamos dar os últimos segundos de oportunidade para quem quiser abrir a câmera. Então, vamos lá. Primeira foto. Sorriam. Primeira já foi, vamos para a segunda. E agora a última, 1, 2, 3 e. Prontinho, prontinho. Depois eu vou formatar a foto e coloco lá no grupo para todos vocês. E, Débora, mais uma vez, muito obrigada. Queria deixar registrado aqui a minha muita gratidão por você ter aceitado o convite, né? Eu te expliquei que foi assim, peço desculpa por ter sido meio de última hora, né? Mas assim, foi uma bênção. Eu tenho certeza que Deus estava providenciando desencontros não anteriores para que o seu sim chegasse para nós. Então, eu tenho essa plena convicção. Para mim, é uma resposta de Deus, assim, Deus falando. Não é do jeito que você tenta. Você vai tentando vários caminhos antes até chegar onde eu queria te levar. Então, eu tenho plena certeza disso, de que Deus conduziu você para estar aqui com a gente essa temporada. E a minha gratidão por você estar aqui com a gente. E o pessoal, acho que a maioria que está aqui sempre está aqui com a gente. E tem sido uma bênção desfrutar esse momento na companhia de vocês. Espero que um dia, assim como de vez em quando eu encontro um ou outro, né, em algum lugar aqui, mas que lá no céu a gente possa se encontrar e quem sabe um dia fazer um upgrade lá, né, todo o grupo nosso assim. Não mais precisaremos ser online, né, mas a gente fará um grupo presencial lá no céu e quem sabe Jesus vai ser o orador da nossa semana lá. Então, pessoal, vamos encerrando aqui a gravação para o YouTube. Pessoal do YouTube, participe com a gente ao vivo aqui pelo Zoom. Entra no grupo agora. Na próxima temporada você participa aqui no Zoom com a gente. Então, até a próxima temporada, pessoal.